Estamos no terceiro domingo do Advento. Significa que estamos muito próximos do acontecimento do Natal e somos chamados pela liturgia a resgatar o nosso olhar simples, singelo, coerente com aquilo que estamos celebrando. A liturgia é uma grande oportunidade que a gente tem de poder olhar para aqueles acontecimentos e dizer o que é que aquilo ilumina, aquilo acrescenta, aquilo traz para a minha vida, para a minha história. Nesse sentido, o terceiro domingo do Advento, ele é uma oportunidade muito interessante, porque nós vamos conversar e conhecer a figura de João Batista. Mas não João Batista enquanto uma previsão, mas o João Batista real já atuando. E se você quiser acompanhar, o texto está lá em João 1, 6, 8. Então é João 1, versículos 6, 8, e depois do 19 ao 28. Esse texto do evangelista João, que fala do Batista, do São João Batista, é um texto muito interessante. Por vários motivos, você pode pegar várias linhas de raciocínio. Como eu sei que a maior parte das pessoas que assistem o meu vídeo são pessoas que de algum modo participam das celebrações nas suas comunidades ou mesmo celebrações virtuais, aquele sentido litúrgico da missa eu não vou ficar muito preso a ele. Eu vou pegar um aspecto que para mim é muito mais interessante aqui nessa nossa conversa, nessa nossa troca de informações. Eu queria falar um pouquinho sobre a postura de João Batista como um homem com muita clareza de quem ele é e por que é que ele está ali. Eu não sei se você percebe que quando os evangelistas falam de João, falam dele sempre com bastante admiração e com muito respeito. A própria igreja pegou essa prática e até hoje ela mantém esse olhar com muita gratidão pela pessoa de João. Aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, a maneira como ele testemunhou Jesus Cristo e principalmente a maneira como ele morreu, porque ele acreditava em determinados valores. Isso tudo é muito forte, é muito presente na nossa história de formação religiosa. Mas o que eu acho muito curioso em João é que ele tem uma consciência muito crua. Ele não é um homem que formou o seu pensamento sobre Jesus a partir de conceitos teóricos ou a partir de exigências da religião ou de qualquer outra coisa. Ele tem um fundamento muito forte dos princípios da religião judaica, ele era judeu, mas é alguém que lê os textos do Primeiro Testamento com muito mais perspicácia do que, vamos dizer, os seus contemporâneos. Por que eu falo isso? Porque lembram que o texto fala que multidões iam para o deserto para se encontrar com Batista. E lá, quando perguntavam, quem é você? Você é o Messias? Porque as pessoas se deslocavam na perspectiva de conhecer alguém que pudesse encarnar os valores daquilo que se conhecia como pregação da Torá, do Primeiro Testamento, e elas queriam encontrar o Messias, que era a grande promessa. Quando elas vão até João, elas encontram um homem vivendo no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, vestindo-se com peles de animais. O que significa isso? E quando é perguntado, você é o Messias, é quem a gente está aguardando? João tem uma resposta muito crua. Eu não sou Messias. Eu sou uma voz que clama. Eu sou que nem um caniço balançando no vento. Eu sou apenas um sinalizador. Eu estou dizendo para vocês que aquilo que os nossos pais e antepassados entendiam como uma promessa de Deus está prestes a se cumprir, porque vamos conhecer aquele que veio em nome de Deus para nos salvar.
Para chegar a essa conclusão que eu fiz aqui de uma forma bastante adaptada, se você ler o texto você vai ver que é um pouco mais elaborada, mas para chegar a esse nível de consciência é porque a pessoa tem que estar muito plena da sua intimidade com Deus. Ele tem que ter muita coerência daquilo que ele está falando, daquilo que ele conhece, aquilo que inspirou a resposta dele. Ele tem que estar muito verdadeiro para poder sentir aquilo que Deus está falando para ele, está falando com ele. E é nessa perspectiva que eu entendo que João Batista não é apenas um personagem que você acrescenta numa ópera. No meio de tantos personagens, tem lá o protagonista, aí você acrescenta um protagonista 2. Não. João Batista, ele é o elo, ele é aquilo que faz com que a novidade chamada Jesus de Nazaré tenha um vínculo com toda a tradição e com tudo aquilo que os profetas e a religião ensinou antes de Jesus nascer. E isso é extraordinário, porque para fazer esse tipo de síntese tem que ter muita elaboração, o que me faz pensar que, sendo um homem que vivia no deserto, um homem que comia gafanhoto, que provavelmente frequentava no máximo a escola dos essênios, ele era alguém profundamente imbuído desse espírito da chegada do Messias. João de fato acreditava na chegada do Salvador. João de fato previu, sentiu, quis, desejou a chegada do Salvador. E como tal, ele coloca a sua vida a serviço deste acontecimento, a serviço desse fato. E talvez por isso até que foi tão intenso, a ponto de incomodar algumas pessoas, a ponto de ser aclamado pela maioria do povo, mas de ficar na mão de alguns poderosos, mas é extremamente eficiente naquilo que ele fala. Ele não está falando de uma coisa teórica que ele ouviu dizer ou que ele tenha lido na Torá. Ele está falando de uma profissão de fé. João, de fato, professa a fé. Aquele que vocês estão aguardando está chegando. Aquele que vocês estão aguardando, eu sou apenas uma voz que diz, ele está chegando. Aqueles que vocês estão esperando, ele vem vindo, porque Deus vai cumprir sua promessa. E por causa disso, ele faz um convite. Se vocês de fato querem esperar e querem receber a chegada do Salvador, talvez vocês tenham que fazer algumas mudanças, algumas adaptações, vocês tenham que fazer alterações de rota, vocês vão ter que se converter. Lembrando que conversão significa mudar a rota, mudar a direção. Quando você é avisado pelo GPS, faça a conversão à direita, você está fazendo uma conversão para você mudar a rota. Ou faça uma conversão à esquerda, é para você mudar a rota que você está fazendo. O que João faz é isso. Ele está dizendo para mim e para vocês, façam a conversão. E qual é a conversão? Para que lado é a conversão? Olhem para a chegada daquele que Deus preparou. E, portanto, aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês professam, se não estiver vinculada à pessoa de Jesus, talvez perca o seu sentido, talvez perca a sua validade. Para mim, para vocês, é um lembrete explícito do quanto que nós precisamos não só nos converter, mas a gente precisa incluir na nossa conversão o olhar fixo à pessoa de Jesus. Ter o olhar, manter o olhar, garantir que se olhe a pessoa de Jesus. É por ela, é por Jesus, por ele, que nós vamos conhecer as maravilhas que Deus preparou por todos nós. Por isso o testemunho de João não é só válido, ele é fundamental. Sem ele, eu não tenho como acessar o conteúdo da salvação. João me dá a garantia de que a sua voz que grita no deserto, o seu barulho feito como um caniço balançando no deserto, ele é um
mecanismo para dizer para mim e para vocês: convertam-se. Convertam, muda a rota, muda a direção, para que vocês possam conhecer o Deus da vida que está chegando. Se você gostou do vídeo, eu convido você a deixar seu joinha, não custa nada e faz toda a diferença. Se você puder compartilhar com seus amigos, muito obrigado. E se achar que vale a pena, para receber as notificações do próximo vídeo, faça a sua assinatura deste canal, tá bom? Sua inscrição. Fiquem bem, fiquem na paz, coragem, ânimo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.